possui dispersos pela cidade vários espaços onde se pode praticar desporto, municipais e privados, grandes e pequenos, integrados em bairros de menor dimensão ou em áreas institucionais, como o estádio universitário, existem para todos os gostos. E os lisboetas não se furtam a usá-los. O Parque do Calhau, situado no bairro com o mesmo nome, é um parque natural onde as pessoas se podem dedicar à prática de exercício físico ou simplesmente relaxar do stress cotidiano num ambiente aprazível. O António convidou os seus amigos para usufruir deste agradável espaço ao ar livre. Ora bem, já cá estamos. Estou cá a mexer. Olha, e bem precisamos, depois de tudo o que comemos ontem. Falem por vocês, porque eu cá só vim porque me arrastaram. Oh, não sejas piegas, vais ver que vais gostar. Pois, acho que vou gostar mesmo. Mas afinal, onde é que nós estamos? Olha, num local que os lisboetas já vão conhecendo há muito tempo e que é muito agradável, o Parque do Calhau. O Calhau? O que Ah? é isso? É outra forma de dizer pedra. Então tem o mesmo nome do bairro onde se situa, porque eu reparei na placa lá em baixo, dizia Bairro do Calhau. Ah, pois, está claro. Basta de conversa, vamos fazer o circuito de manutenção? Vamos. António, Hã? que estrada é aquela? É o Eixo Norte-Sul. Sem ele, o trânsito em Lisboa seria ainda mais caótico, se é que isso é possível. Então deixa cá ver se eu acerto. O norte fica para a esquerda. Correto. Então isso quer dizer que para a direita fica o sul. Logo, o eixo norte-sul vai desembocar na ponte 25 de Abril, não é? Afirmativo. Vê-se logo que vocês já vão tendo uma ideia geral da cidade. Olha lá, reparem lá naquele edifício ali em cima. Parece um moinho. Parece não, é o Moinho das Três Cruzes. É um dos poucos que ainda resta na cidade. Olha, lá vai mais um com a camisola da Seleção Nacional. Tudo o que é seleção nacional, seja de que modalidade for, equipa assim, de vermelho e de verde. E claro, com as quinas, é o símbolo da nação. Olha, a propósito disso, porquê é que se vêem tantas bandeiras nas janelas e nos carros? Isso tem a ver com o orgulho que os portugueses sentiram quando se realizou cá o Europeu de Futebol. Se vocês tivessem cá estado nessa altura, então é que tinham assistido a um espetáculo inesquecível. Então a história repetiu-se agora com o Mundial da Alemanha, por isso que há por aí tantas bandeiras. Portugal! Portugal! Então, ó tagarelas. Não se deixem atrasar. Olha, aquela está armada em carapau de corrida. Ela já vai ver. Estou com vontade de comer. Eu também. Sabes se há aqui um café perto? Não é preciso. Tenho uma surpresa. Trouxe uma merenda. Uma merenda? O que é isso? É algo que se coma? Algo que se come e que se bebe. E que tal se formos para o Parque das Merendas? Hoje está um bom dia e não há nada como merendar depois de um bom exercício. Já venho. Até já. Ali, João. Repara lá naquela placa. Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Está num sítio ideal. Nem parece que estamos no meio de Lisboa. Já tenho a comida. Então, e de que é que estamos à espera? Eu já comia qualquer coisinha, mas olha, não me apetece ficar sentado. Eu também acho. E que tal se fôssemos andando e comendo ao mesmo tempo? Olha, até sabe melhor. Então vamos lá, embora. A Ana, o António e o João praticaram desporto de manutenção num dos muitos parques existentes na cidade. Neste programa abordaremos aspectos relacionados com frases condicionais, com o uso do vocativo e com a contração de palavras. Faremos também uma referência breve a formas de expressar opinião.
O António quis chamar a atenção dos amigos para um acontecimento no passado. Para isso, coloca a hipótese se vocês tivessem cá estado. É uma hipótese irreal porque sabemos que não se verificou. Se vocês cá tivessem estado nessa altura, iam ver um espetáculo inesquecível. Tal como já tínhamos referido num programa anterior, a propósito das construções condicionais factuais, esta frase é constituída por duas orações que mantêm entre si uma relação de dependência semântica. Chama-se oração antecedente ou condicional à oração de cujo conteúdo proposicional depende semanticamente o conteúdo proposicional da outra oração, a que se atribuiu o nome de condicionada ou consequente. Se vocês tivessem cá estado, tinham assistido a um espetáculo inesquecível. A oração condicional ou antecedente enuncia um facto que condiciona a oração condicionada ou consequente, ou seja, a oração que exprime a consequência. Uma vez chegados a este ponto, observemos agora o tipo de relação de dependência semântica que existe entre as duas orações. A oração antecedente, se vocês tivessem cá estado, dá a entender que a Ana e o João não estiveram em Portugal no período de tempo em que ocorreu o evento referido anteriormente. A oração consequente, então é que tinham assistido a um espetáculo inesquecível, revela a consequência. A Ana e o João perderam um espetáculo inolvidável. Por outras palavras, esta frase estabelece uma relação entre proposições que se verificam em mundos alternativos ao mundo real. Podemos assim depreender que estamos perante uma frase condicional contrafactual ou irreal. Poderia ocorrer com o condicional perfeito na oração condicionada ou consequente e manteria o mesmo significado. O vocativo é usado para chamar ou interpelar o interlocutor. Expressa-se por meio de formas interpeladoras. António, Que estrada é aquela? Então, ó, tagarelas. Repararam na forma como a Ana chama a atenção do António e do João? Nas duas frases sobressai a partícula O. Este O com acento agudo é uma interjeição indicativa de chamamento ou invocação. Constitui uma expressão de cariz invocativo, isolada do resto da frase por vírgula, que nomeia a pessoa a quem o falante se dirige e designa-se por vocativo. Oh, António, dá-me o livro. António, dá-me o livro. Aqui a diferença reside na ênfase que se quer dar à pessoa chamada ou invocada. Ou seja, o recurso à interjeição O confere mais ênfase à frase em que foi usada. Convém não confundir a interjeição O do vocativo com a interjeição O indicadora de admiração. Interjeições são palavras com que, de maneira espontânea, exprimimos vivamente as nossas emoções. São frequentes nas frases exclamativas e costumam ser acompanhadas de ponto de exclamação. Oh, António, está a chover. Oh, António, esqueci-me do guarda-chuva. A interjeição da primeira frase veicula surpresa ou admiração, enquanto que a segunda frase exprime desalento. Então isso quer dizer que para a direita fica o sul. Logo, o eixo norte-sul vai desembocar na ponte 25 de Abril, não é? Esta forma sincopada da proposição para é usada na oralidade e pode contrair-se com os artigos ou pronomes o a, os, as. Pró, prá, prós, prás. Todas as formas contraídas são escritas com acento grave.
O mesmo acontece quando se verifica na língua escrita a contração da preposição a com o artigo a ou com qualquer forma do demonstrativo iniciada igualmente por a, como aquele, aquela, etc. Na língua ocorre a contração sempre com acento grave. Eles vão à ginástica. Eles vão àquele ginásio. O António, ao apresentar a cidade aos amigos, deixa passar o que sente, integrando a sua própria opinião no discurso. Mas afinal, onde é que nós estamos? Olha, num local que os lisboetas já vão conhecendo há muito tempo e que é muito agradável, o Parque do Calhau. Esta afirmação do António tem por finalidade formular um juízo valorativo pessoal em relação ao local onde a Ana, o João e ele próprio se encontram. O António dá uma informação objetiva. Os lisboetas já vão conhecendo e associa-lhe, usando a conjunção e, a sua própria opinião. E é muito agradável. Podemos formular o enunciado com o mesmo sentido de outras formas. É uma zona que os lisboetas já vão conhecendo e é muito agradável. E quanto a mim, é muito agradável. E para mim, é muito agradável. E em minha opinião, é muito agradável. Na primeira frase, o António utiliza simplesmente o verbo, neste caso o verbo ser, aqui conjugado no presente do indicativo, seguido do adjetivo agradável, flexionado no superlativo analítico. Nas outras frases, são introduzidas expressões que sublinham que o juízo de valor que está a ser feito pelo locutor tem um caráter pessoal, resulta da sua opinião. Vou terminar com uma expressão idiomática. Armar-se em carapau de corrida. Pretender ser muito esperto. Esta expressão é usada em contextos irónicos e tem um caráter pejorativo. É usada quando se pretende aludir a alguém que age tendo-se em conta de muito esperto. Com os nossos amigos, conhecemos o Parque do Calhau, mas Lisboa possui vários espaços dedicados à prática desportiva. Venham daí conhecer outros. O parque mais conhecido da capital é o Parque de Monsanto. Espaço com vastas áreas de mata diversificada, oferece imensas possibilidades para atividades de lazer. É um parque repleto de contrastes, onde as zonas de clareira são interrompidas por um denso arvoredo que permitem ter acesso a bonitas vistas sobre a cidade e o rio. O Parque Florestal de Monsanto foi criado em 1934 por Duarte Pacheco. A melhor forma de o conhecer é a realização de uma visita ao Espaço Monsanto, localizado na encosta norte do parque. Esta instituição fomenta o conhecimento da natureza junto das crianças urbanas que raramente contactam com o mundo natural. Refira-se que muitas das calçadas de Lisboa são de pedra extraída de Monsanto. O estádio universitário data dos anos 50 do século XX e tem sido alvo de vários melhoramentos. Como o nome indica, é frequentado maioritariamente pelos estudantes das instituições de ensino superior situadas nas proximidades. O complexo desportivo universitário é constituído por estádio de honra, campo relevado e pista de atletismo. Circuito de manutenção, pistas de atletismo, pavilhão
pavilhões polidesportivos, onde se realizam muitas vezes competições interescolares. Campos de ténis, ginásio, campos de futebol, e campos de grandes jogos. O Estádio Universitário de Lisboa disponibiliza um vasto leque de instalações desportivas, das quais importa destacar pela sua dimensão atual e número de utentes, o complexo de piscinas. Outro espaço é o Parque da Bela Vista, que tem cerca de 85 hectares e oferece zonas de lazer e de prática desportiva. O relevo natural, a paisagem e o facto de estar no centro da cidade fizeram deste parque o preferido da organização do Rock in Rio, um importante evento musical que veio divulgar o Parque da Bela Vista junto do grande público. Há modalidades desportivas que despertam a atenção dos portugueses: o handball, o hóquei em patins, modalidade na qual Portugal detém um longo e rico palmarés, o atletismo, outra modalidade na qual o país se tem destacado, a vela, o judo, e o tiro, entre outras. O futebol constitui o denominado desporto rei em Portugal, tal como em muitos países, e tem marcado presença no panorama internacional, quer a nível clubístico, quer a nível das seleções nacionais. Com efeito, os três grandes clubes portugueses, o Sport Lisboa e Benfica, o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal, são instituições com pergaminhos reconhecidos aquém e além fronteiras. Com sede de sucessos difíceis de igualar, valente campeão contagiado pela vitória, da herança milionária que ficou na nossa história. Juntos conquistaram vários títulos internacionais, entre os quais pode destacar-se a conquista da Taça UEFA em 2003 e da Liga dos Campeões em 2004 pelo Futebol Clube do Porto, sob a orientação do treinador José Mourinho.
Durante o verão de 2004, Portugal foi o organizador da fase final do Campeonato da Europa de Futebol. Construíram-se e remodelaram-se 10 estádios, um pouco por todo o país. Não podemos deixar de aludir a uma obra arquitetónica de grande envergadura que foi erguida a propósito desta competição desportiva, o Estádio Municipal de Braga. Obra projetada pelo arquiteto Souto Moura, assume-se como um ponto de referência na paisagem urbanística da capital do Minho. O estádio possui capacidade para 30 mil espectadores. Os topos são ocupados pelo perfil da encosta do monte, sobre o qual a estrutura foi erigida. As pontes construídas pela civilização Inca do Peru serviram de fonte de inspiração à cobertura. Durante o Euro 2004, a população portuguesa empenhou-se a fundo no apoio à seleção portuguesa. As janelas e as varandas encheram-se de bandeiras e cascóis com as cores da bandeira nacional, o vermelho e o verde. Apesar do campeonato ter sido ganho pela seleção da Grécia, a boa carreira da equipa nacional deu aso a grandes festejos que percorreram o país na sua totalidade.